pessoal, tudo bem? Aqui é a Jo. Vamos começar mais um culto infantil virtual. Bom, para começar, eu quero saber o seguinte: quem aí de casa sabe falar a frase Deus é amor em espanhol? Eu sei. Dios es amor. Agora eu quero saber quem aí de casa sabe falar a frase Deus é amor em inglês. Vou falar God is love. Muito bem. E como nós estamos falando direto de Blumenau, Vale Europeu, quem aí sabe falar Deus é amor em alemão? Não ouço. Vou falar também. God is Liebe. Ok. Meu alemão não é muito bom. Ou melhor, não é nada bom. Mas enfim, vocês entenderam, né? Bom, mas Jocely, por que é que você está perguntando tudo isso? Ah, gente, eu estou perguntando sobre esses idiomas e essa frase justamente porque a nossa história de hoje do culto infantil fala do dia de Pentecostes, que foi o dia em que Deus enviou o Espírito Santo aos discípulos, justamente como Jesus havia prometido antes de subir aos céus. Mas aí, ainda sobre essa coisa de falar com diferentes idiomas, vamos escutar essa mesma frase em alguns idiomas que são falados nas regiões próximas a Jerusalém, nos outros países ali que cercam próximos a Galileia? O primeiro deles que eu pesquisei aqui é o grego. Deus é amor em grego. Escuta só. O Theos είναι αγάπη. O Theos είναι αγάπη. Ou algo assim. Vamos ouvir mais uma vez? O Theos είναι αγάπη. Difícil, né? Bom, tem mais um idioma que eu procurei que fica perto dali da região. Macedônia. Então vamos ouvir como se fala Deus é amor em macedônio. Bog el Ljubov. Bog el Ljubov. Vamos ouvir mais uma vez? Bog el Ljubov. Difícil, né? Gente, é muito diferente. E tem mais um idioma que eu pesquisei também, que é ali das regiões próximas. Olha só. Árabe. Allah muhabbatun. Allah muhabbadon. Acho que é alguma coisa assim. Allah muhabbatun. Bem diferente, né, gente? Bom, agora eu quero explicar melhor o porquê que eu escolhi esses idiomas. Pentecostes é uma festa onde se comemora o início da colheita do trigo pelos judeus. Como que eles habituavam-se a comemorar essa festa já nos tempos de Jesus? Muitas pessoas de diferentes países ali da região migravam até Jerusalém para fazer essa comemoração dessa festa. E como essas pessoas vinham de diferentes países, cada um vinha com o seu jeito, a sua cultura e costumes, e claro, falando sua própria língua. Agora você imagina Jerusalém como ficava, o zum 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 em diferentes idiomas. Pois é, foi dentro dessa situação que os discípulos então estavam reunidos e Deus envia então o Espírito Santo a eles. E por que Deus manda o Espírito Santo a eles? Porque Jesus, antes de partir para os céus, ele deixa uma tarefa aos discípulos. Ele pede que os discípulos sejam testemunhas de toda a salvação que ele representava. Jesus também prometeu que, para que eles fossem testemunhas, Jesus ia ajudá-los. E essa ajuda acontece como? Acontece através do Espírito Santo. Quando os discípulos recebem o Espírito Santo, eles se enchem de alegria, de entendimento, de coragem e começam a pregar e a testemunhar sobre Jesus. E eles fazem isso graças ao dom que o Espírito Santo dá a eles também, dando condições a eles de falarem nesses diferentes idiomas daquelas pessoas que estavam visitando Jerusalém por conta da festa de Pentecostes.
Essas pessoas estrangeiras, então, começam a entender a palavra, começam a ouvir o testemunho dos discípulos. Olha que bacana! É quando, então, muito mais gente começa a ter contato com a palavra de Deus e seus ensinamentos e o propósito de Jesus ter morrido na cruz e ressuscitado, representando que a gente tem a vida eterna e a salvação nele. É por isso, inclusive, que na nossa agendinha, para o fim de semana de Pentecostes, existe a seguinte mensagem: o aniversário da Igreja Cristã. Essa mensagem fala justamente que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi enviado, muitas pessoas foram batizadas e formaram a primeira comunidade cristã na cidade de Jerusalém. E foi assim que nasceu, então, a Igreja Cristã, até os dias de hoje, quando a gente finalmente pode estar comemorando, estudando e fazendo um culto infantil virtual como esse. Olha só que bacana, né? Agora eu quero ler para vocês, então, essa história como está escrito na nossa Bíblia. Ela se encontra no livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 13. Eu vou ler para vocês, ok? A vinda do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia um vento soprando muito forte e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Então todos viram coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada um deles foi tocado por essas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava para cada um deles. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão se juntou e todos ficaram muito admirados porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão estava admirada e espantada e comentava: esses homens que estão falando assim são galileus. Como é que nós, que somos estrangeiros, conseguimos entender a mensagem em nossa própria língua? Nós viemos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós vieram até de Roma. Uns de nós são judeus, os outros convertidos ao judaísmo. Alguns vieram de Creta, outros da Arábia. E como é que todos nós estamos ouvindo essa gente falar das grandes coisas que Deus tem feito em nossas próprias línguas? Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam-se uns aos outros: o que quer dizer tudo isso? Porém, outros zombavam e diziam: esses homens estão bêbados. Interessante essa passagem, né? Porque ela justamente mostra o cumprimento da promessa de Jesus quando ele subiu aos céus. Ele deixou sim a missão, pedindo que os discípulos fossem testemunhas de todo o acontecido e a salvação que Jesus trouxe até nós, mas ele não os deixou sozinhos. Ele falou que lhe ajudaria e ele enviou o Espírito Santo. Quando foi cumprida esta promessa, então os discípulos se encheram de coragem e conseguiram sair para divulgar justamente toda a história de Jesus, sua salvação, fundando a nossa igreja, como eu já havia comentado. Muito bacana, né? Agora nós vamos ouvir então a tia Mônica, que gravou uma música com essa temática, falando justamente sobre esse vento do Espírito Santo que vem, nos anima e faz viver. Vamos ouvir então? Vento que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite e dia. Vento que é espírito de luz e amor.
Poxa, que bacana essa música, né? Muito bem. Agora, eu fiquei pensando, será que o Espírito Santo só veio no tempo dos discípulos? Somente eles é que têm o Espírito Santo no dia a dia? A resposta é não. O Espírito Santo também está entre nós nos dias de hoje. Para isso, eu preparei para a gente entender um pouco como isso funciona nos tempos de hoje e no nosso dia a dia, uma experiência. Vamos lá dar uma olhadinha como ficou isso? Oi, Jonas, tudo bem? Oi, tudo bem? Então, vamos lá fazer a nossa experiência? Vamos lá, estou curioso. É, isso mesmo. Vamos lá. Essa experiência é para mostrar para os nossos coleguinhas de casa como que o Espírito Santo age em nossas vidas também nos dias de hoje, não só lá na época dos discípulos. Tudo bem. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria que tu mostrasse para o pessoal de casa são os materiais que são necessários para essa experiência. Ah, e pessoal, não esqueçam de pedir autorização para um adulto, ok? Tudo bem. Eu achei bastante esquisito, assim, porque você pediu um prato fundo, Isso, água, exato, orégano, aquele que a gente coloca na pizza, esse mesmo. detergente, aquele que a gente lava a louça. Esse mesmo. Ah, e o detergente pode botar nesse potinho, que daí fica mais fácil de usar, tá? Tá bom. Vou colocar aqui. Perfeito. Então tá bom. Pra gente fazer a experiência, então, vamos começar com o seguinte. Você vai pegar essa água e jogar no prato. Tá bom. Essa água vai simbolizar a nossa vida, ok? Tá bom. Feito. Agora você vai pegar o orégano Vamos pegar aqui esse orégano. e jogar na água. Pode sujar a água. Sujando a água. Isso. Esse orégano sujando a água significa os problemas da nossa vida, tá? As situações que nos deixam tristes, os pecados, a dor, as aflições, quando a gente fica chateado com um amiguinho, quando fica chateado com os nossos pais, coisas que acontecem que são sentimentos de tristeza, ok? Tudo bem. Então, quando a gente tem a vida assim bem suja, Nossa, e que vida suja essa daqui, né? exatamente. E que acontece no dia a dia? Como que o Espírito Santo age? Agora a gente vai simbolizar isso. Pega o detergente, que vai simbolizar o Espírito Santo. Pega o teu dedinho e molha no detergente. Enche o teu dedo de detergente. Assim como a gente deve deixar a nossa vida se encher do Espírito Santo. Sim, tá bom. Acho que tá bom já. Perfeito. Agora vamos ver o que acontece com os problemas quando você tem a tua vida cheia do Espírito Santo? Vamos. Bota o teu dedo com detergente dentro dessa água. Tá, vamos lá. Viu só? Os problemas se Nossa! afastaram. Isso mesmo. Os problemas se afastam. Eles até podem estar ali, mas tudo fica mais fácil quando a gente tem a presença de Deus conosco. E essa presença, assim como Jesus nos prometeu, ela acontece através do Espírito Santo em nós. É isso que acontece no dia a dia quando a gente deixa o Espírito Santo encher nossas vidas. Que bom. Gostou da experiência? Gostei. Realmente essa vida ficou muito mais leve. Ficou bem mais tranquilo, né? Obrigada, tio Nassi. Obrigado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. E aí, pessoal? Gostaram da experiência? Com isso fica muito mais fácil a gente entender como o Espírito Santo está sempre no nosso dia a dia. Também hoje, Jesus cumpre sua promessa, deixando o Espírito Santo atuando em nossas vidas, para que a gente nunca se sinta só, não é verdade? Bom, essa é a mensagem que nós tínhamos para trazer para vocês hoje. Eu gostaria de encerrar com uma oração. Vocês me acompanham? Então vamos lá. Senhor, ajuda-nos também a contar a história do Pentecostes aos nossos amiguinhos. Também nós queremos ser tuas testemunhas dos seus ensinamentos e da tua salvação. Envia teu Espírito Santo em nossas vidas. Enche-nos de paz, amor e muita alegria. Amém. Vamos ficando por aqui, pessoal. Se vocês quiserem saber as próximas datas de culto infantil
É só ficar de olho no grupo do WhatsApp, onde os pais estão todos adicionados. Se vocês ainda não estão recebendo os comunicados ou não estão no grupo, é só dar um toque lá na Secretaria da Igreja da Velha, ok? E aí vocês começam a ser adicionados e receber as mensagens também. Grande abraço e até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau!